Olá, eu sou Nael Bardo, sou narrador de histórias, ator e também sou professor de teatro. E hoje quero conversar diretamente com os educadores. O Dia do Saci tá logo aí, né? É junto com o Halloween. E eu sei que muitos professores e educadores ficam procurando como trabalhar com o Saci, como trabalhar o mito do Saci, o que fazer com esse dia dentro de uma sala de aula. Dou aula de teatro em uma ONG da minha cidade, que atende crianças mais periféricas, de risco social. E não foi tão fácil assim chegar com esse dia do Saci. As crianças que eu atendo, que eu dou aula, são crianças que vêm de realidades muito brutais, são realidades muito cruas. Então elas têm uma dificuldade muito grande de aceitar o imaginário, de tornar o imaginário um lugar lúdico que elas possam se divertir, que elas possam acreditar, que elas possam se apoiar. Para elas, a realidade é a coisa mais forte que elas têm, né? A violência, os preconceitos, o bullying, a pobreza. E isso foi muito complicado, assim. Então eu fui percebendo no começo das minhas aulas, já faz 2 anos que eu dou aula lá, que todas as vezes que eu contava uma história ou que eu trazia alguma coisa de folclore, elas tinham muita resistência para aceitar. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer frequentes rodas de conversa, frequentes conversas onde eu contava causos e elas também contavam. Tipo, ai, meu pai viu o lobisomem, ai, não sei quem viu a mula sem cabeça. E a gente ia alimentando isso. E aí no começo do ano passado, eu cheguei falando pra elas que eu tinha um saci em casa. E elas já ficaram assim, né? Meu Deus do céu, como assim você tem um saci em casa? E eu contei que em casa sempre tem redemoinho, eu contei sobre algumas coisas que trazem o saci pra perto, porque eu acho que esse é um grande problema também que a gente enfrenta na nossa educação. Eu nunca vou esquecer do dia que eu fui dar uma regência, quando eu fazia magistério ainda, e eu fui dar um estágio. E aí a coordenação de uma escola onde eu fui estagiar falou pra mim que eu nunca poderia falar que os seres estão aqui. Que, aqui mora o Saci, aqui não sei o quê. A gente tem que contar que eles estão lá, que eles estão longe. E, meu, isso é o maior folcloricídio, se é que existe essa palavra, que possa existir. Porque a gente está tirando do povo a proximidade que ele tem com aquele mito que é tão importante para a nossa psique, que é tão importante para a nossa formação enquanto ser humano. Então é muito, muito, muito ruim quando alguém fala que a gente não pode contar algum mito ou quando a gente tem que colocar eles longe, sendo que não, eles estão próximos. E aí eles sempre me perguntaram assim, ai, mas existe mesmo? Ai, mas eu não vejo. E eu sempre respondia como, tá, você não vê, mas o redemoinho existe. E o redemoinho é o Saci na nossa história. Então você tá vendo, não é? E eles ficavam meio pensativos, às vezes eles chegavam com os debates que eles falaram com o pai, com a mãe, e aí tem muita questão de preconceito também religioso, e o pai e a mãe sempre falam que não, é do diabo, que não sei o quê. Às vezes eles chegavam me perguntando que ouviam um assovio, e aí acharam que era o Saci. E outra coisa muito legal que eu contei pra eles, e que isso tá no nosso folclore, é sobre as pipocas de panela que não estouram. Dentro do nosso folclore conta-se que quando a gente está estourando pipoca, o Saci ele sobe em cima da panela e ele começa a rezar. Toda reza que o Saci termina é um milho que não estoura. Então isso foi trazendo para perto deles uma proximidade com o Saci, de pensar, não, tá, tem mais coisas ao meu redor que se relacionam com o Saci do que eu tô achando aqui. E foi aí, a partir disso, dessa alimentação aos pouquinhos, desse imaginário, eu consegui chegar no dia do Saci, na semana do Saci, trabalhando esse tema tão fortemente com eles, e foi um trabalho muito incrível que deu resultados maravilhosos e os resultados que eu queria. Eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu fiz para ver se inspira, para trocar uma ideia, trocar os nossos saberes e assim você poder fazer também com as suas crianças numa determinada hora, talvez mudar, né, por conta dessa questão de aula online no momento, mas eu ofereço para vocês então as ideias que eu fiz com as minhas crianças. Então, quais foram os meus passos? Eu primeiro criei histórias, né, roda de histórias, e aí é um fenômeno que sempre me deixa muito inspirado, que é, todas as vezes que eu faço uma roda de história, um silêncio e uma calmaria se instala. Isso eu vou contar num outro vídeo sobre como eu acabei me tornando um contador de história, porque foi algo muito mágico para mim, muito marcante nessa minha caminhada de professor de teatro. Eu quis então criar uma exposição chamada Aqui Tem Saci, onde os alunos pudessem compartilhar esses conhecimentos de Saci, histórias de Saci.
Então a gente criou vários cartazes onde eles desenharam o próprio pé e eles pintaram, e aí a gente colocou esses vários pés na parede pra também mostrar que esse mito faz parte deles, né? Que esse mito não tá distante, que eles podem ser os sacis deles mesmo, sabe? Até porque se a gente começar a pensar mais a fundo o mito do saci, a gente vai ver que é um mito que retrata liberdade, acima de qualquer outra coisa. É um mito de liberdade. E é engraçado porque a gente tá em um país extremamente racista e a gente tem como padroeira do nosso país uma santa negra, e a gente tem também um mito conhecidíssimo e extremamente nacional, que é o maior símbolo do Brasil, que é também de um doente preto. Então, assim, é um pouco estranho, né? E eu queria também trazer para eles essa questão de sempre estar prendendo o saci, né? O duende preto na garrafa, sempre essa questão de prender. Então, no começo de outubro, eu trouxe uma proposta diferente para eles. Eu falei, olha, a gente não vai caçar saci no dia do saci, a gente vai soltar saci. E eles ficaram, tá, professor, mas como que a gente vai fazer isso, né? Se pra soltar saci a gente tem que estar com o saci na garrafa. Aí eu inventei uma história na minha cabeça. Falei, olha, na minha casa eu tenho saci, mas isso é verdade, tá? Isso não é mentira. Só que aí, o que a gente vai fazer? Eu vou oferecer a garrafa e vou falar, olha, eu preciso te levar lá para aquele lugarzinho, e o único modo de te transportar é aqui. E aí o saci entrava na garrafa e eu levava essa garrafa para eles. Foi essa história que eu contei para eles. E aí, beleza, o dia do saci chegou, o dia de levar o saci, eles me infernizaram com isso do começo do ano até outubro. Mas o dia, então, foi assim, o grande espetáculo. E aí eu levei essa garrafinha aqui, tirei ela lá da minha bolsa, e eles já ficaram assim, meu Deus, eu não tô vendo nada, não tô vendo nada. Os menorzinhos, eles de cara já começaram a falar, nossa, tá ali, tá respirando, tem um usando cachimbo, tem um fazendo não sei o quê. E aí os maiores já ficavam meio assim, meio olhando assim. E eu sempre gosto de perguntar pra eles uma coisa. Se você pudesse ver, como que você veria o saci aqui dentro? E aí ele vai responder, ah, eu acho que ele seria assim, assim, assado, blá, 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 blá. E aí você complementa, então você tá vendo o saci. É isso daí. E aí, então, a gente fez uma roda, com todos eles em volta, assim. Eu abri a tampa, soprei dentro. E aí eles começaram a falar que sentiam vento. Quando batia o vento nessa hora, nossa, era perfeito. Eu agradecia os 7 ventos porque era maravilhoso, que aí eles já ficavam já dentro da história e tal. E a minha proposta com a garrafa era prender preconceitos que eles sentiam. Então aqui dentro, ó, vocês podem ver que tem vários papeizinhos que foram preconceitos que eles escreveram e colocaram aqui dentro. Muitos colocaram racismo, muitos colocaram LGBTfobia, teve um que prendeu o Bolsonaro aqui dentro, porque ele falou que ele já é o maior malha que a gente tem no nosso Brasil, então já tacou aqui dentro. Eu amei. E a gente fez isso como uma caça saci mesmo. A gente prendeu na nossa tampa, eu não vou abrir, mas a nossa tampa tem uma cruz, do jeito que o folclore fala, do jeito que o folclore nos ensina. Eu acho que isso acabou gerando os resultados que eu queria, porque o saci daqui de casa ficou famoso. Ele recebeu inúmeras cartinhas dos meus alunos. Várias e várias e várias. Eu tenho mais guardadas. Essas daqui que eu peguei pra mostrar pra vocês. Então aqui, ó. Saci Abra. Se você for bonzinho, me manda, por favor, seres amigáveis da floresta. Eu sou muito legal. Você vai me mandar os espíritos da floresta? Resposta. Tem até o lugarzinho pra colocar a resposta. OBS, coloque os espíritos da floresta na minha casinha, que era uma casinha que ela tinha de boneca. Carta para o Saci Pererê. Saci, poderia fazer acontecer eu ter um tablet? Meu amigo Saci. Aqui tem Saci. Saci, meu amigo, por favor, me dê, por favor, uma mini moto. E aí ele colocou o endereço da casa dele. Deixa eu tampar aqui. E aqui tem escrito Liberdade. Essa é uma cartona. Nunca te vi, mas o professor falou que você estava dentro da garrafa de vidro. Bom, eu não vi. E eu tenho um pouquinho de medo. Eu não faço mal a ninguém, mas às vezes saem algumas palavras inapropriadas. Mas no fim, tudo dá certo e a melhor coisa pra mim é a minha família. Pode falar de mim, mas da minha família eu não admito. Eu odeio isso, isso é muito chato. E se eu não gosto, eu não vou fazer para os outros. Uma das piores coisas pra mim é o preconceito das pessoas. Eu acho um absurdo fazer bullying e coisas ruins.
E aí tem uns pontos de interrogação e as árvores. E não parou só por aí. Eu ganhei também conchas. Quer dizer, eu ganhei não, né? Isso daqui são coisas pro Saci. Então eu deixo no meu altarzinho que eu tenho em casa. E eu deixo pra ele, tá? Isso daqui não é meu, não. E uma moeda do Chile, de um aluno meu que veio de lá e me deu essa daqui. Também ganhei galho, eles me dão muito galho de árvore, eles me dão pena e eles falam, ó, professor, leva pro Saci, leva pro Saci, leva pro Saci da sua casa. Isso prova e mostra o quanto esse mito é necessário para essas crianças, ainda mais para essas crianças que eu dou aula, que são crianças periféricas, que são crianças que conhecem a violência muito de perto, que são crianças que não têm muito afeto. Um mito de liberdade como o Saci, um mito que traz força dessa pessoa preta que pode lutar contra o preconceito que sente, é muito forte e é muito importante. Então, nesse momento, por exemplo, que a gente está tendo muita aula online, vocês podem ouvir de fundo a máquina de lavar, mas eu não vou cortar não. Uma coisa que vocês podem fazer é pedir para eles escolherem histórias de Saci com o pai e com a mãe. Pede para eles, para os pais ou para a mãe ou para a avó ou para o vô, contar a história de Saci. E aí no dia da aula relacionado ao Saci, vocês fazem uma roda de conversa. Eu não sei como que tá funcionando porque eu não tô dando aula nesse modo. Mas se eles puderem ligar o áudio e contar a história, ou mandar escrito e trabalhar uma redação já em cima disso, onde o aluno conta o relato, né, o causo, e deixar esses registros guardados, isso é tão precioso, isso é muito precioso para o nosso folclore, esses registros guardados e escritos. Tanto que eu lembrei de um projeto agora, falando, que é um projeto da Irlanda, onde tem um site que ele escaneia cadernos de criança da pré-escola, onde tem relatos de folclore. E assim que eles conseguem, por exemplo, manter registrado histórias de certos lugares que já não são mais contadas oralmente, mas que são ali reescritas no caderno de criança. Os cadernos antigos, no caso, né? Então é muito importante que isso se tenha guardado, se for fazer desse modo. E bem, eu espero que tenha ajudado esse vídeo. Se ajudou de alguma forma, vou pedir para você se inscrever, deixar um like, compartilhar com os outros professores. E é isso, vamos trocar saberes, vamos trocar as nossas ideias. Se quiser me chamar para conversar, pra gente discutir mais ideias, podem me chamar tranquilamente. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. E é isso. Desejo muito de bom para você e que você tenha uma boa aula e um bom dia do Saci.